para pedir reserva de 600 milhões no orçamento do ano que vem para fazer aquelas as obras que vão permitir que cidades que não são banhadas pelos rios, ali o Jaguari e o Capivari, é isso? Ai, tem que pegar. Qual? Da bacia do PCJ que você está falando? E eles recebam, essas obras vão permitir que eles recebam água lá dos 2 reservatórios, de Amparo e de Pedreira. Essas obras, eu achei salgado esse valor, Rose. Quanto? 600 milhões. É muito dinheiro, assim, né? Juro que eu espero, tenho a expectativa de que o governador falou que vai ver e que vai dar uma atenção. Isso foi o secretário, né, de Meio Ambiente, falou que vai ver, que vai dar uma atenção especial, mas eu acho que teria que ter um financiamento. Levaram tanto tempo. Teria que ter o financiamento internacional. Agora, qual que é o risco hídrico para essas cidades, Zezé, que eles estão querendo incluir? Quais seriam as cidades que seriam beneficiadas? Não, todas aqui que não são 27 cidades. Eu não tenho as cidades assim na ponta da língua, mas são as cidades aqui dessa região nossa e que poderiam aí receber então essa água e ficarem mais seguros também, ter uma segurança hídrica maior. Peraí que eu quero até ver aqui. Bom, a construção desses reservatórios de Amparo e de Pedreira foi algo defendido pela Sabesp e pelo governo estadual e também pelos integrantes do PCJ, no sentido de oferecer aí uma segurança para os municípios, porque, segundo eles, se não houvesse esses reservatórios, nós teríamos o risco de faltar água. E o que eles colocam? Por que eu estou colocando isso? Porque na época da construção houve muitas reclamações e queixas dos ambientalistas, não querendo os reservatórios, principalmente depois da história da Mariana, e ficou todo mundo com um pouco de medo de ter um risco. E eu me lembro que nós entrevistamos o Laos, que é o secretário executivo do PCJ, não, é do PCJ, né, que ele é, né? Isso. Do PCJ, ele nos falou assim, não há risco, e se não for construída essas represas, nós teremos uma série, corremos risco de termos problemas de abastecimento aqui em toda a região, nessa região em que vai ser beneficiado com esse reservatório. Mas mesmo assim, a gente ainda teve assim, muitos ambientalistas tirando fotos e denunciando e dizendo que não queria. O problema, Zezé, é sempre assim, né? A gente tem, eu acho que a gente tem que discutir isso. Por exemplo, vai construir prisão, ninguém quer uma prisão do seu lado, mas tem que ter cadeia. Você vai construir reservatório, ninguém quer ter um reservatório do seu lado, mas vai querer água. Então, são muitas... Você tem que colocar na balança para ver aí as perdas e os ganhos. Exatamente. Né? E a questão da segurança hídrica, a gente sabe o quanto ela é importante, especialmente em função daquela seca de 2013, 2014, que a gente viu a ANA fazendo planos, inclusive, para racionamento sério aqui na região. E lembrando... Inclusive, estabelecendo quem que ia consumir a água a partir de um determinado momento, porque o Cantareira já estava lá na reserva técnica dele, acabando. Né? E quando você não tem água, não é só água para abastecimento interno das casas, da residência, você impacta a economia, você impacta gado, agronegócio. Tudo. Então, é por isso que se chama segurança hídrica. Porque é uma cadeia que está envolvida, né? Você conseguiu aí a informação? Então, as obras, as barragens lá em Amparo e Pedreira, elas devem ser concluídas entre o final do ano, desse ano de 2022 e 2023. Então, tem que ser construído esse sistema, como é que chama o sistema? Sistema adutor regional, tá? Que essa malha aí de tubulação que vai garantir que a água desses reservatórios cheguem aos municípios que não são banhados pelos rios.
Bom, há 27 cidades, pelo traçado que eles fizeram, 27 cidades devem se beneficiar. A expectativa, né, do PCJ é de que a bacia do PCJ deve contar, depois de feita essas barragens, com elas entrando em funcionamento, a bacia do PCJ vai contar com 9 metros cúbicos por segundo de água a mais, tá? É essa vazão adicional. E aí, quando a gente faz as contas, você vê que a cada metro cúbico por segundo é abastecido um contingente de 250 mil habitantes. Então, as obras vão garantir água aí para atender 2 milhões e 250 mil pessoas. É muita coisa, é praticamente a região toda, a região metropolitana toda. Quem recebeu o ofício foi o Marcos Penido, né, que é, então, o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, e ele disse que vai estar se esforçando, mas eu acho que tem que pensar em outras saídas aí para isso, porque eu considerei que o aumento é muito grande. Outra matéria que eu achei interessante, essa foi manchete do Bandmulti, e também foi manchete do Bandmulti a matéria que fala sobre o concurso público que Campinas lançou, que é para, como é que chama, aquelas que ajudam aqueles que ajudam nas creches. Monitores, tá? E que a peculiaridade, para mim, é o fato de ser um concurso, é o primeiro da cidade com cota para negros e pardos. Então, são 80 vagas, sendo que 16 serão reservadas para negros e pardos. Eu sei que tem muita gente que tem aí que tem restrições acerca desse tipo de política, né? Mas a gente sabe que essa política é necessária para a gente poder fazer fazer uma sociedade mais plural. A Campinas não tinha, e esse é o primeiro. Não, todo concurso público agora, desde que a lei foi aprovada no ano passado, vai ter essa reserva de 20% de cotas raciais para os servidores públicos, para as pessoas que irão prestar concurso público. Então não é só para a carreira de monitores, são para todas as carreiras. Então, mas esse é o primeiro. Sim, entendi. Pelo menos é o que eles informaram, que é o primeiro. E eu achei isso emblemático, por ser o primeiro, né? Então foi dada largada para implantação definitiva aí do sistema de cotas na Prefeitura de Campinas. Para mim, essas foram as matérias mais interessantes aqui de local desse fim de semana. Teve aí campanha de vacinação, nós vimos isso também, mas sim, enfim, a campanha de vacinação, 6.200 pessoas compareceram para vacinar contra a Covid, para vacinar também contra a gripe, e os profissionais de saúde foram vacinados contra como é que chama, gente? Foram vacinados contra sarampo, exatamente, contra o sarampo. Eu achei, assim, 18 postos abertos, 18 abertos sem agendamento, bastava chegar e tomar a vacina, né? Mas eu achei esse número pequeno, viu, Rose? De fato, achei um número bem reduzido de pessoas, especialmente aí da gripe. Aliás, eu esse ano tomo vacina. Mas tem a ver, eu acho que tem a ver com a história Você falou que esse ano você toma vacina, eu te cortei, termina. Eu tomo vacina da rede pública, vacina de gripe, sim, porque é mais de 60. Eu lembro que em 2019, quando nós não tínhamos a vacina da Covid,
foi surpreendente a vacina da gripe, porque todo mundo foi tomar, que era do grupo prioritário, né, foi tomar a vacina, e pela primeira vez em Campinas e no estado e no Brasil, nós conseguimos bater a meta da cobertura vacinal de mais de 90%. Foi, assim, celebrado pelos médicos, porque foi uma coisa, assim, boa, né? Agora, o que você percebe? Que está diretamente ligada a adesão a essa questão do paciente entender se ele está imunizado ou não. Como agora tem vacina da Covid e o paciente tomou a vacina da Covid, ele está achando que a de gripe não precisa tomar. Por isso que ele está indo menos. Quando não tinha a vacina da Covid, todo mundo correu, porque houve até um apelo das autoridades sanitárias pedindo para o pessoal vacinar contra a gripe, porque os sintomas da Covid eram parecidos, e aí se você estivesse preservado em relação à gripe, você não iria confundir os médicos quando chegasse a um pronto-socorro, né? E você também não ia usar a unidade de saúde, seria menos gente tendo que ser atendido e seria bem melhor. Então, houve uma adesão grande. Então, eu entendo, não sei se você concorda, mas eu acho que aquela história do brasileiro, estou imunizado agora, não vou precisar tomar. Sabe aquela besteira, história? né? Que é uma besteira, não estou dizendo que é certo, mas a impressão que eu tenho é essa. Olha, o Digão Celim está dizendo que no posto de saúde do Atílio Vicentim, Barão Geraldo, não tem vacina hoje. Agora não tem vacina porque não tem a vacina, porque o posto realmente não estava com data marcada, hein, ô Digão? Dá uma alô aí pra gente. Explica se não tem vacina, porque está muito vago. Ô Rose, bom, e agora, aliás, eu achei que você fosse deixar essa matéria para eu dar, e você apossou-se dela, da pesquisa com os moradores de rua. Sobre... Eu dei antes, né? Do final de semana, né? Conta aí pra gente o que... Vixe, vou ter que abrir aqui os dados, pesquisa, deixa eu só abrir. Foi uma pesquisa interessante. Como vocês sabem, a prefeitura vai praticamente voltar tudo ao que era e não vai mais obrigar que as refeições sejam servidas nos 14 pontos determinados por um decreto, né, para melhorar a situação do centro de Campinas em relação à sujeira e também dar mais dignidade para os moradores de rua. Ai, gente, nem vou falar esse negócio só de dignidade. Eu acho que a consequência foi dar maior dignidade, mas a intenção mesmo era tornar o centro mais palatável, digamos assim, para a população e para os lojistas. A prefeitura vai revogar parte das exigências e vai voltar tudo como era antes. Mas ela permanece com os 23 postos de atendimento que a prefeitura vai reservar. Só que, por exemplo, se uma entidade quiser ir no centro de Campinas e entregar comida para os moradores lá, vai fazer isso, né? Isso. O que foi feito? A prefeitura fez uma pesquisa no Centro de Orientação Familiar, que é ali no centro de Campinas, né? E a pesquisa foi feita entre os dias 5 e 6 de abril, com 107 pessoas que responderam a 3 perguntas. Na primeira pergunta, foi sobre a qualidade da refeição. Somado, gente, 96% aprovaram a qualidade da refeição. A segunda pergunta foi sobre a qualidade do atendimento. Mais de aprovação de bom ou ótimo de 92%. E a última pergunta foi se os moradores queriam comer naquele local. Aí, nesse caso, teve um pouquinho de redução, mas mesmo assim aprovação alta. 82% disseram que queriam sim continuar comendo naquele local e 17% disseram que não, que preferiam. Então, ou seja, Zezé, houve aí uma adesão, né, por parte dos próprios usuários do sistema de saúde, do sistema ali dessa distribuição de refeição, de assistência social, para poder comer no local que tinha mesa, talher, lugar para sentar, lugar para lavar as mãos. Então foi bem aprovado. No entanto, houve aí por parte do Ministério Público e da Defensoria Pública um debate que apontou com as pessoas presentes nesse debate de que seria interessante, então, vetar a proibição de entidades não cadastradas pela Prefeitura
distribuírem a comida, agora vão poder distribuir, e também esse local, no entanto, a prefeitura vai fazer um esforço para tentar continuar com os parceiros que ela já tem, para ficar num local definido, para poder dar esse regramento mesmo. Lembrando que o grande problema, a gente sempre fala aqui, é a história da sujeira lá no centro de Campinas, para não ter a sujeira, né? Tomara, Zezé, que as entidades que fizeram a parceria com a Prefeitura de Campinas, elas consigam se manter, né? Com essa parceria, comida nos locais, né? Isso, e aí você consiga ter aí uma possibilidade de continuar esse programa, e as entidades que não quiserem se cadastrar, que não quisessem impor essas regras, sejam minoria dentro do sistema de distribuição de comida. Na sexta-feira, a Prefeitura, inclusive, anunciou mais 3 entidades que teriam feito parceria para poder ir para esses locais pré-cadastrados. Então, a tendência é de que haja, pelo menos, esse regramento, a existência dessa organização oficial por parte da Prefeitura. Ok, bom, Rose, nós estamos aqui com o Gustavo Gimenez, e na noite de sábado para domingo, aquele movimento Marielle Vive, que é um acampamento em Valinhos, que tem um prazo agora determinado pelo Supremo para desocupar o local, uma fazenda lá na cidade. Esse movimento fez um boletim de ocorrência acusando alguém de atentar contra a vida de pessoas que se encontravam ali na guarita. Isso já aconteceu outra vez, e eu não me lembro se teve morte, inclusive, mas quem vai falar conosco é o Gustavo. Gustavo, muito bom dia para você. Bom dia, Zezé, bom dia, Rose, bom dia a todos que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes. Exatamente, né? Na realidade, a gente teve esse caso na madrugada de sábado para domingo, e chega a informação nesta manhã que também aconteceu um caso na noite de ontem, né? É informação divulgada pelo próprio acampamento, confirmada logo na sequência aqui, afirmando aqui na nota do MST que sofreu o acampamento um novo ataque. Tiros foram disparados em direção às famílias acampadas. A segunda vez, portanto, que acontece. Durante a madrugada, então, passou um carro em frente à portaria e disparou diversas vezes, né? Em ambos os casos, ninguém se feriu. Agora, só para a gente entender. Então, o primeiro ataque acontece na madrugada, quando uma pessoa passa ali, de acordo com informações, inclusive, relatadas pelos moradores, com uma placa tampada, a princípio, e faz 2 disparos. Na portaria ali, né, existe uma porteira, literalmente, e fica sempre moradores que se revezam na segurança. Estavam 2 moradores ali, eles não se feriram, mas eles relataram logo na sequência essas informações. Isso foi durante a madrugada, portanto, madrugada de domingo, mas à noite essa cena, de acordo com o pessoal de lá, voltou a se repetir. Esse cenário, claro, provocou aí um medo muito grande por parte das pessoas que moram lá, né? Afinal, a gente tem acompanhado essa tensão no que diz respeito ao momento aí de reintegração de posse ou não, que há todo um impasse na justiça. Houve, semana retrasada, se não me engano, a possibilidade dessa reintegração acontecer até o final do mês de março, daí na sequência a justiça voltou atrás, né, e manteve ali, portanto, a decisão de, naquele momento, suspender, né, e assim segue, pelo menos a decisão suspensa essa reintegração. Agora, se a gente for lembrar um pouquinho, Zezé e Rose, em 2019, no dia 18 de julho de 2019, essas pessoas que moram ali, né, faziam uma manifestação bem em frente ao acampamento, por causa de falta d'água. Eles faziam entrega de panfletos e também de material produzido ali, principalmente frutas e também verduras, quando uma das pessoas que passava de carro ali pela via acelerou o carro e acabou atropelando 2 pessoas. Um deles é o senhor Luiz, de 72 anos, que não resistiu, morreu na hora. E também um jornalista que estava lá acompanhando, fazendo imagem, jornalista ligado a movimentos sociais. Esse homem, o Luiz, ele morreu ainda no local e, claro, desde então criou-se um impasse e uma tensão muito grande naquela região.
a gente segue acompanhando, principalmente eu estou tentando falar com o pessoal de lá, né? Conseguir algumas informações de moradores, principalmente, eles estão assustados e agora eu tento entrar em contato também com o responsável, né? O advogado responsável e que representa as famílias. Coisa? Bom dia, Gustavo. Bom dia, Rose. A informação que a gente tem da SSP é que foi registrado o caso como disparo de arma de fogo e encaminhado o caso para o primeiro DP. Por enquanto é isso. Mas não tem identificado ninguém? Nada, por enquanto nada. A informação que se tem novamente é que a placa do carro que passou ali estava tampada. Assim, eu acho que uma coisa que convém fazer é colocar uma câmera, né, para poder identificar quem está fazendo isso. É um crime, não tenha dúvida. A fazenda ela foi invadida no começo de 2019, não 2014, é isso? 2014, não foi? 2014. 2017. Deixa eu achar aqui que eu tenho matéria, eu fiz matéria recente no blog. E aí, no ano passado, acho que retrasado, houve a Justiça deu reintegração de posse, que foi suspensa, se não me falha a memória, pelo o Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo, considerando que era tempo de pandemia, e esse foi mesmo o argumento do MST, inclusive, né, e que isso, em tempo de pandemia, não seria uma boa medida, em função aí dos problemas que seriam causados. E aí foi determinado que seria essa reintegração, então, não foi determinado, aí os donos reingressaram na justiça, pediram que a reintegração de posse de novo, foi dada, então aconteceria agora, né, nesse período aqui, mas... Seria agora no último dia 31 de março. Isso, e aí o Barroso, o ministro José Roberto Barroso, ele deu uma outra decisão, ampliando esse prazo para mais 2 meses, então, para que seja feita essa reintegração de posse. O pessoal do MST está pressionando a Prefeitura de Valinhos, quer que a Prefeitura de Valinhos encontre um local para o assentamento dessas famílias, ou então que negocie a área com os proprietários da fazenda. Aí é que está um enrosco, porque a Prefeitura diz, olha, nós colocamos lá o que a Justiça mandou, água, coleta de lixo, esses serviços públicos, mas nós não temos a obrigação de reassentar ninguém, isso não é um problema nosso, essa é uma área particular e foram vocês que invadiram. Então a coisa, nesse sentido, ela está bem tensa mesmo, porque eu não acho, ainda mais com a capitã Luciana lá, né, de prefeito, eu não acho que vai haver por parte da Prefeitura de Valinhos qualquer movimentação para reacomodar os moradores. E a Prefeitura diz ainda que ela tem, que antes deles chegarem já havia uma fila por moradia lá em Valinhos. Não seria justo para com os moradores da cidade, que contribuem com impostos e tudo mais, e aí você junta pessoas de tudo quanto é lugar, invade e fala, agora eu quero casa para sair. Então é complicado, né? Olha, Zezé, foi 2019, são 450 famílias que ocuparam esse espaço, eles ocuparam lá em 2019 e eles vão ter que deixar a área até até o final de junho deste ano. Eles têm aí pouco menos de 2 meses. Eu acho extremamente complicado tudo isso, Rose. Assim, essa questão da moradia, né, no Brasil, assim, gente, a gente é um país que almeja entrar na OMC, pô. Não é possível que a gente não consiga, na OCDE, desculpa, que a gente não consiga, pelo menos, realizar programas que acelerem isso de moradia e tudo mais. Se bem que no caso da ocupação da fazenda, não é bem um lance só de moradia, né? Eles querem espaço também para poder cultivar e tudo mais, né? Bom, enfim, agora o que nós temos lá nessa questão, Zezé, eu não acho que vai ser tão fácil cumprir essa reintegração de posse. Não acho que
o próprio governo, a própria polícia gostaria que houvesse aí uma saída negociada, porque nós podemos repetir novamente aquela história, porque assim, já são 4 anos na área. A polícia vai chegar lá, vai tirar, esse povo vai resistir. O que nós podemos ter? Nós podemos ter violência, agressão, resistência. Então, eu não acho que, chegando o prazo deles saírem, eles vão deixar o local. E acho que a polícia vai ter muito cuidado para cumprir essa reintegração de posse. Eu tenho a impressão, posso estar falando aqui besteira, mas eu tenho a impressão que o destino dessa fazenda vai ser igual aqui o Osiel, que era uma área privada, que houve ocupação, que a polícia tinha que cumprir essa reintegração, não cumpriu por conta dessa resistência toda. E eu tenho a impressão que em Valinhos vai acontecer a mesma coisa, porque se tivesse que cumprir, Zezé, já tinha que ter cumprido antes de estabelecer moradia, onde de ter essas casas colocadas. Não, pode acontecer, eu não estou dizendo que não vai acontecer, mas eu estou dizendo que ficou muito mais difícil para você poder ter uma tragédia lá. Inclusive, eu entendo a história do proprietário, que é uma área privada, mas eu estou também entendendo que hoje já está ocupada com fornecimento de água, com crianças estudando em Valinhos, nas escolas públicas. Então, efetivamente, já é um complexo de moradia ali com raiz colocada. Então, eu acho que vai ser muito difícil. Eu não estou dizendo que não tem uma reintegração de posse, que a polícia não tem que cumprir o mandado. Eu entendo tudo isso, mas eu acho que não é tão simples a polícia chegar lá e botar todo mundo para fora. Simples, entendeu? Acho que vai ter resistência, vai ter muito se a polícia for. Em 2019, logo após esse incidente que eu relatei aqui, né, do atropelamento com a morte de um dos moradores, eu entrei lá justamente fazendo uma reportagem, consegui conversar com diversos moradores. Eu lembro que a estrutura foi com bastante negociação que a gente conseguiu entrar, né? Não foi fácil, eles têm até uma restrição, se entra, se mostra ou não, mas assim, é um lugar que hoje, naquela época, 2019, então estamos falando de há 3 anos, era uma realidade bem interessante, porque assim, eles já tinham muita plantação lá, já estavam organizados em ruas, em imóveis, em separação de área. Imagine agora, né? Agora, de fato, faz tempo que eu não passo por lá. Eles, inclusive, tiveram um selo do governo do estado de São Paulo de qualidade em cima da produção agrícola deles. Então, o próprio governo, o que eu entendo é o seguinte, o próprio governo está reconhecendo eles como produtores. Eu acho que vai ser bem, vai ser muito complicado. Vão ter muitos atores, assim, não vai ser uma reintegração de posse. A justiça falou, cumpra-se, e a polícia militar vai ter que ir lá e se organizar. Eu imagino que vai ter muita negociação, não vai ser tão simples assim. Agora, eu concordo com você quando você diz que Valinhos, muito provavelmente... Primeiro que Valinhos não teria nem condições de entregar 450 moradias para essa população. E isso também causaria uma revolta na própria população de Valinhos, que mora de aluguel e que está lá há anos esperando uma casa própria, de se ver alijada no processo em relação aos ocupantes da fazenda. Porque eles não moram. Aí vai ser um outro problema que a prefeita teria que enfrentar. Então você tem uma lista de espera, você tem os moradores que são cadastrados, esperando por casa própria, dos programas do governo, da prefeitura de Valinhos, e é muito complicado. Eu entendo que a resposta que a prefeita deu, dizendo não temos nada a ver com isso, é um problema da justiça, é a resposta que ela teve, mas ela tem sim recebido todo o impacto desses moradores no sistema de educação e de saúde. Então é um problema dela também. Em relação à habitação, vai ser um problema que eu acho que é muito mais tenso para poder resolver. É isso, né, Gustavo? Agora vamos esperar. Vamos ver se vai achar. Mas olha, sinceramente, eu tô achando que não vai identificar esses caras, não, hein? Difícil, né? Difícil, porque você não tem câmera. A placa estava escondida. Os moradores, as duas pessoas que estavam na guarita, acho que provavelmente não tiveram tempo de ver a fisionomia, né? Então, assim, é muito complicado. Agora, o que me deixa, assim, me perguntando, é porque só agora que aconteceu isso próximo da desocupação, entendeu?
Porque até então estava mais ou menos tranquilo. Às vezes ela está dizendo assim, precisamos ir para o intervalo. Para de ficar puxando o saco do coisa. Porque tem a Duda que vai entrar às 10h30, são 10h34. Bom, gente, vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouco. Isso. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Existem muitas reviravoltas na trajetória do rádio, mas nenhuma delas foi tão significativa como a invenção do transistor no final da década de 40. O transistor é um componente eletrônico que substituiu a válvula, que era grande e esquentava os equipamentos. Sendo uma peça de menor tamanho e exigindo menor gasto de energia, o transistor popularizou a venda do rádio, diminuiu seu tamanho e fez com que os aparelhos pudessem funcionar a pilha. E foi essa tecnologia que permitiu com que o rádio desenvolvesse uma das suas principais características, ser portátil. E daí o rádio foi parar na cozinha, no quintal, no carro, na praia, no estádio de futebol. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E a fusão da Discovery com a Warner Media entrou em vigor na tarde de sexta-feira, criando uma gigante de mídia de streaming liderada pelo CEO David Zaslav. A empresa recém-formada, Warner Bros. Discovery, vai começar a ser negociada publicamente hoje na Bolsa de Valores. Zaslav diz que a Warner Bros. Discovery pode impulsionar a criação de conteúdo de alta qualidade, criar mais oportunidades para produtores e criadores independentes e atender clientes com experiências de vídeo e pontos de engajamento mais inovadores. A fusão adiciona a HBO, CNN, TNT, Turner Sports e também o estúdio de cinema Warner Bros. E uma grande quantidade de outros ativos de mídia à empresa, preparando o cenário inclusive para competir com empresas como a Disney, Netflix. David Zaslav diz que agora a empresa estará melhor posicionada para se tornar uma concorrente de streaming de primeira linha. Ele confirmou inclusive também que os principais serviços de streaming de cada lado da empresa, HBO Max e Discovery Plus, serão trazidos para um único produto no futuro. E os Estados Unidos provavelmente verão um surto de Covid-19 no outono, alerta o Dr. Anthony Fauci, o principal especialista em doenças infecciosas do país. Com o levantamento de muitos mandatos de máscaras e restrições para ambientes internos, ele acabou enfatizando que houve um declínio na imunidade e que a gente deve esperar um aumento nos casos quando o clima mais frio chegar no outono. E novas imagens de satélites mostram sinais de que a Coreia do Norte está abrindo túneis novamente em seu local subterrâneo de testes nucleares, levantando preocupações de que o país, no caso, esteja preparando outro teste nuclear e possivelmente outro lançamento de míssil. Isso ocorre quando a Coreia do Norte pode tomar outra ação provocativa já na próxima semana, em conexão com o feriado dia 15 de abril comemorado na Coreia do Norte. Os Estados Unidos e seus aliados acreditam que o país está começando
começando a se preparar para um possível teste nuclear subterrâneo pela primeira vez desde 2017. Várias autoridades norte-americanas dizem que a Coreia do Norte, de fato, retomou a escavação de túneis e as atividades de construção no local subterrâneo, mas atualmente ainda não está claro quando o regime poderia iniciar um teste. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. São 10h39 e nós estamos de volta com Bastidores do Poder nesta segunda-feira, dia 11 de abril. E que quem está conosco agora é a Zezé, que vai apresentar, porque foi a Zezé que combinou a entrada dela e deve ter um assunto muito interessante para falar com os nossos ouvintes. Fala aí. É a Duda Carnieto. Ah, não tá ainda, né, Rose? Ah, eu achei que ela já estivesse. A gente está ligando para a Duda, ela está fazendo uma matéria e ela está trazendo para a gente informações dos bares e restaurantes de Campinas que, segundo a Abrazel, continuam no prejuízo mesmo depois do fim da pandemia. Da atenuação da pandemia. E, né, antes foram as regras da pandemia aí que foram todas atenuadas também e tudo mais. Olha, assim, é incrível, porque eu vejo muitos bares. A maior parte deles, assim, no Cambuí eu não vou muito, gente, mas eu vou para Sousas, que é um lugar também, parte do circuito gastronômico aí da cidade, e eu vejo os bares lá sempre lotados aos sábados, né? Aos domingos, assim, é mais leve o negócio, mas os restaurantes de Sousas, assim, tem filas enormes. Barão Geraldo também, gente, eu fui tentar almoçar no Nono no sábado, no bar do Nono. Rose, acho que tinha fila de 1 hora e meia para conseguir uma mesa, né? Aí eu dei uma olhada nos outros restaurantes, também com bastante gente. Então, assim, eu a não ser que o hábito agora de frequentar bares e restaurantes esteja restrito aí ao fim de semana. Eu acho que tem a ver muito mais com a questão da economia, das pessoas não terem dinheiro, do que efetivamente com... você está vivendo uma crise, está todo mundo ganhando menos. As pessoas continuam indo, eu não acho que as pessoas deixaram de ir, como você falou, menos estão lotadas. Vezes, né? Mas provavelmente deve estar indo menos vezes. Então, e por exemplo... menos também. Exatamente. Então, é por isso que, às vezes, a pesquisa da Abrazel está dando aí que não houve uma recuperação antes da pandemia. Não vai às vezes, porque você tem outros fatores que não, porque antes você foi fechado e aí os bares estavam fechados então todo mundo deixou de ganhar porque não tinha... Então, eu acho que a Duda, ela deve estar gravando. Então a gente liga para ela daqui a pouco, que tal? Pode ser. Pode ser? Ok. Mas eu acho que você tem razão, sabe, Rose? Essa questão aí econômica, ela impacta muito. Claro. Você vai escolher. E bar, você não vai lotar seu cartão de crédito para pagar a conta em bar, né? Pois é, não vai ter problema, né? Você gasta, né? E está muito caro. Eu não bebo, mas eu imagino que porque quando a gente vai almoçar fora já está caro. Imagina a bebida alcoólica, você poder beber ali, custa caro. Então, assim, as pessoas vão definir, eu vou no sábado, não vou na sexta-feira. Eu vou no sábado, não vou na quinta. Então, as pessoas estão reduzindo mesmo o consumo. Então, eu acho que tem mais a ver com economia do que com qualquer outra coisa. Mas quem vai falar isso pra gente é a Duda, daqui a pouquinho. Zezé, mas vamos lá, a gente tem aí... Vamos de pesquisa. Vai, você está com ela aberta aí, fala pra gente. Olha, a gente teve hoje divulgadas pesquisas para o governo do estado e também para a presidência da República. Claro, né, gente? Essa pesquisa foi encomendada pelo XP, né, que é aquele banco, e foi feita pelo IPESP.
Tá? Então é o seguinte, deixe-me ver, gente, Ó, o cenário eleitoral em São Paulo é o seguinte, sem Sérgio Moro, o Lula manteve os 34% de votos de fevereiro e o Jair Bolsonaro avançou 4 pontos, saindo de 26 para 30. Isso em São Paulo, tá? Ciro Gomes variou de 7 para 8 dentro da margem de erro e Dória saiu de 5 para 6. Simone Tebet subiu 1 ponto de 1 para 2%. Na pesquisa espontânea, isso é no estado de São Paulo, tá, gente? Lula e Bolsonaro aparecem tecnicamente empatados com 29% e 28% em São Paulo das intenções de voto. Nesse caso, o petista variou 1 ponto para baixo, enquanto o presidente atual subiu os mesmos 4 pontos da pesquisa estimulada. E, meu Deus, hein? Nossa Senhora da Aparecida. Então, vamos lá, né? Agora, a gente tem aqui a pesquisa também para o governo do estado. Em São Paulo, né? E a coisa tá assim, tensa aqui, né? No estado de São Paulo. Bom, o Haddad, em todos os cenários, ele está na frente, tá? Ele, com todos os pré-candidatos, ele tem 29% contra 19% de Márcio França, 13% de Tarcísio de Freitas e 5% do Rodrigo Garcia. Seguem, né? O Felício Ramute, que é o candidato do Kassab, com 2%, o Vinícius Poit, com 1%, Abraham Weintraub, 1%, Altino Júnior, 1% e Elvis César, 1%. Mas 20%, olha só, 20% dizem que não votarão em nenhum dos candidatos apresentados. E 9% não souberam responder. É muito isso, hein? 9%? Não, 20% não vão votar em ninguém? Ah, sim. Mas isso já no cenário. Isso é uma série histórica que a gente já tem visto nas últimas eleições. Sim, mas eu estou falando, isso daqui decide qualquer coisa. No cenário sem Márcio França, o Haddad vai a 35 contra 18 do Tarcísio e 9 do Rodrigo Garcia. Foi testado um cenário também no qual são medidos os efeitos dos apoios dos candidatos a presidente. Quando é lido Fernando Haddad apoiado por Lula e Geraldo Alckmin, o candidato petista sobe a 39%, enquanto que Tarcísio de Freitas, apoiado por Jair Bolsonaro, vai a 29% e Rodrigo Garcia, apoiado por João Dória, passa a 11%. Foram realizadas 1.000 entrevistas em São Paulo nos dias 6, 7, 8 e 9 de abril. A margem de erro máxima é de 3,2 pontos percentuais. E aí, Rose? Pois vamos lá. Em relação ao Lula e ao Bolsonaro, eu acho que a saída do Moro, né, o nome do Moro, os votos migrariam, nós falamos isso na semana passada aqui, era quase que certo que esses votos migrariam para o Bolsonaro por conta de toda a identificação do eleitor do Moro para o eleitor do Bolsonaro. Você vê que nenhum dos outros cresceram, dos outros candidatos. Foi tudo um pontinho. É um pontinho que é pouco, né? Mas quem foi o grande beneficiado foi o Bolsonaro. E já era esperado. O que o PT está fazendo? Nessa semana, o Lula vai começar a se reunir aí com lideranças. Hoje ele tem um jantar em Brasília com pessoas do Centrão, do MDB, com Eunício, aquele povo para começar... Aquele Renan, aquele povo. Você entendeu aquele povo que eu coloquei, né? Aquele povo, né? Para tentar fortalecer as alianças nos estados, porque esse povo, para a gente, pode ser um povo que nós não gostamos, mas para onde ele tem a sua liderança, a sua base eleitoral, o povo vota neles. E é isso que interessa para o político. Então, o Lula vai tentar fortalecer essas alianças regionais para poder conseguir uma adesão maior. Há uma preocupação dentro da campanha do PT com o crescimento do Bolsonaro, obviamente que há.
principalmente com as duas falas infelizes do Lula e depois a volta atrás, que ficou muito pior o conserto do que o que ele tinha falado antes. Primeiro, que ele tinha dito que ele era favorável ao aborto, e segundo, que ele teria estimulado os militantes, ele estimulou os militantes a se reunir em grupos e ir para a frente da casa dos políticos para fazer o protesto. E essas duas falas pegou muito mal. Depois o Lula veio e disse que ele não é favorável ao aborto, né? Foi isso, né, que ele falou, né? Ele pessoalmente não é, mas ele acha que o aborto tem que existir enquanto política pública, né? E depois ele falou que que a fala em relação à ocupação da casa dos políticos foi uma fala mal encaixada, tal, enfim. E o Bolsonaro, obviamente, e o pessoal do Bolsonaro e as suas redes sociais aproveitaram disso tudo para poder destruir nas redes sociais o Lula, né? E essa campanha vai ser desse jeito, Zezé, vai ser muito nas redes sociais, de pegar uma frase e jogar num contexto e tentar destruir o seu adversário. Além disso, o Lula vai fazer 20 viagens aos estados para poder começar a aparecer, porque qual que é a grande crítica da campanha bolsonarista, e que eles têm utilizado muito isso, que o Lula tem se reunido apenas com a elite e com pessoas que gostam dele, ou seja, ele tem falado para convertidos. E, enquanto isso, o Bolsonaro está nas ruas e o Lula não está nas ruas. Então, a campanha do PT está fazendo essa estratégia para botar o Lula nas ruas. E depois, assim, dentro do PT tem uma irritação também com a futura mulher. Eu ia falar isso, a Janja, né? Porque, segundo a liderança, né, do PT, a Janja está tendo uma autoridade muito grande em relação à decisão sobre a agenda do Lula, e ela tem priorizado principalmente uma agenda com pessoas públicas e celebridades. Mas também irritou muito o PT, foi a questão dela ter marcado uma reunião com um evento em que estava a Marta Suplicy, que votou contra a Dilma no impeachment da Dilma, né? E tudo isso tem fortalecido. O que o PT acha, a liderança, é que quando o Lula se reúne com artistas e com celebridades, ele pode estar fortalecendo uma imagem de proximidade com a elite e de distanciamento do povo. E isso é péssimo para o PT, já que o Lula tem muito essa aderência com a população mais carente. Então é isso, né? Tá uma briga danada. Eles vão ter que ajeitar o rumo. Eu percebi que houve uma pancada na campanha do PT com o crescimento do Bolsonaro. Porque eles estavam de salto alto, achando que já tinham ganho as eleições, inclusive pensando em ganhar no primeiro turno. Isso, e eles estavam agindo dessa forma, né? E agora, sim, a ficha caiu. Eu achei que o Bolsonaro estava morto, me sinto uma besta. Mas eu tinha achado isso. Não, tá não. Mas não tá. Mas Vivíssimo. De tudo que a gente faz de análise, gente, em relação aos outros, inclusive, né, candidatos, vejam, a gente sempre fala que a política econômica, ela dita o ritmo das campanhas, e que com a economia desse jeito, quem falasse e apontasse soluções para esse problema ia conseguir nadar de braçada, mas não é bem assim, não é mesmo. Bom, a gente tem a Duda Carnieto, que vai falar conosco agora sobre a questão aí dos bares não terem recobrado aí os lucros depois da pandemia. Duda, muito bom dia para você, tudo bom? Olá, bom dia, Zezé, bom dia, Rose, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Ótima segunda-feira, né? Mais uma semana começando. Vamos falar um pouquinho, então, sobre essa nova situação, essa nova realidade, né? Os bares e restaurantes vêm num ritmo de abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, por causa das restrições da Covid-19, desde que tudo começou. Uma época totalmente fechado, depois podia abrir com uma capacidade limitada, e isso foi indo até agora, que quase todos os locais estão aí sem restrições em quase todo o Brasil. Mas a gente vê que a situação realmente é muito difícil. Muitos deles vêm já com dívidas, né? E agora a retomada está sendo complicada. Mas segundo o levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes,
com 1.286 respostas em todo o Brasil, mostrou que mais de 1/3 dos estabelecimentos tiveram prejuízo em fevereiro desse ano. Só que aí, se a gente compara, por exemplo, com janeiro, já houve uma melhora significativa de 43%, e em relação a dezembro, que tinha sido considerado o melhor ano para esse setor desde o começo da pandemia, já houve também um aumento de 31%. Nós conversamos agora há pouco com um economista, principalmente sobre essa pesquisa, e ele falou que a situação já é complicada, né? Os bares já vêm aí de uma nova realidade, muitos não faziam delivery, começaram a precisar trabalhar só como delivery, porque era o único jeito de sustentar, tiveram que mandar funcionários embora, a situação está complicada, muita gente desempregada aí ainda, né? Nesse recomeço, nessa retomada de economia. E ele estava explicando que, além disso, agora, quando os bares abrem de novo, eles se deparam com uma situação muito complicada. Por exemplo, a inflação. Então, a gasolina está muito alta, as carnes estão muito altas, o preço do trigo disparou, a conta de energia, mais uma vez, aí subindo, inclusive aqui em Campinas, né? Esse aumento começou a valer no dia 8 de abril, na última sexta-feira, um aumento de 13,8% na conta de energia, que já estava cara. Então, quando eles se deparam com essa situação, eles percebem que, além das dívidas que eles têm que pagar, tem ainda um movimento que é menor. Agora, não só por causa da pandemia, mas porque as pessoas, muitas estão desempregadas, e outras que frequentavam bares e restaurantes, hoje estão sofrendo bastante, porque o dinheiro que era para o lazer, que era para esse tipo de atividade, está sendo colocado aí em gasolina, em comida para pôr na mesa. Então a situação realmente vem aí virando uma bola de neve. Nós questionamos também esse economista para saber como é que vai ser, né, o futuro, o que ele acha que vai acontecer. Ele disse que agora, em 2022, ele acredita que isso vai ficar estacionado, não vai ter um crescimento muito considerável, vai ser aí no máximo de 1%. Só que o ano passado foi registrado um crescimento porque a gente estava realmente num buraco em 2020, né, quando parou tudo. Então, o ano passado começou a crescer, esse ano estaciona e provavelmente o ano que vem começa a melhorar um pouquinho mais. Ok, bom, Duda, a gente estava tentando falar com você e eu e a Rose paramos para pensar um pouco sobre a situação e a gente achou mesmo que tivesse a ver com a economia agora, né? Porque realmente as pessoas estão tendo de refazer as contas delas o mês todo, né? E para o lazer, assim, é o que sobra, e não está sobrando muito mesmo, né? Realmente está muito difícil, né, Zezé? A gente mesmo vai no mercado, você não compra nada, aí você sai com uma sacolinha, R$200, R$300, aí tem a conta de luz, aí você tem a gasolina, né, que você vai trabalhar. Então, se você coloca no papel, realmente a situação não está fácil. Antes, um dinheiro aí que era reservado para esse tipo de atividade, a gente sabe que está cada vez mais complicado sobrar esse dinheiro. Por isso, né, eles também já vêm de uma época muito difícil. Inclusive, o que o economista comentou com a gente, que eu achei extremamente interessante, é que muita gente está desempregada e as pessoas que estão conseguindo emprego estão conseguindo com salários muito baixos. Então, além disso, essas pessoas não estão conseguindo nem pagar as contas que elas já pagavam antes. Elas não têm mais a mesma estrutura familiar, não têm mais a renda que elas contavam, né? Então, o lazer está sendo desprezado mesmo, por isso esse setor está sofrendo tanto. Duda, obrigada pela tua participação. Bom dia para você. Imagina, é uma honra participar. Muito obrigada pelo convite. Ótimo dia para vocês, para todo mundo que está ouvindo a gente. Para você também. Bom, gente, nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais de Bastidores do Poder. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. A Conx soma mais de 30 anos de experiência na construção de imóveis de médio e alto padrão em São Paulo. E agora chega a Campinas com um projeto incrível, o Next Residence. Apartamentos já em obras, 2 dormitórios, uma suíte e varanda, na região de maior valorização de Campinas, próximo ao novo e conceituado hospital, e a poucos minutos do futuro trem Intercidades Campinas e São Paulo. Saiba mais e visite o decorado
Eldorado, Avenida Aquidaban 41, Centro. Campeonato Brasileiro de Futebol 2022. Na Rádio Bandeirantes, o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Pelo menos 183 concursos públicos do país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira e reúnem 23.114 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a mais de R$24 mil na Procuradoria-Geral do Amazonas. Além das vagas abertas, há concursos para a formação de cadastro de reserva, ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. Há ainda concursos em tribunais, procuradorias, polícia civil e conselhos regionais em vários estados. Esta segunda, pelo menos 16 órgãos abrem o prazo de inscrições para mais de 4 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Só na Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro são 3.594 vagas e os salários chegam a R$ 13.846,96. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 11h01 desta segunda-feira, dia 11 de abril. E já que nós estávamos falando de pesquisa, nós vamos para uma outra muito mais assim, porque por enquanto aquela era pesquisa de intenção de votos. Essa, né, Zezé, já é o voto na urna. Bom, gente, nós estamos tendo eleições lá na França e o Emmanuel Macron, ele fica, né, o atual presidente, ele fica na frente da Le Pen, né, da Marine Le Pen, e vão disputar o segundo turno nas eleições da França. O Macron, ele ficou na pesquisa, na intenção de votos, ele teve um índice de votação entre 28,1% e 29,5%, enquanto a Le Pen obteve 23,3%, 24,4% de preferência dos eleitores, ou seja, eles estão muito juntinhos. A Marine Le Pen, ela integra aí, né, Zezé, os representantes da direita extremista da França. O Macron vai ter dificuldade para poder derrubá-la, ele vai ter que ter apoio da extrema esquerda da França, e aí que mora o problema. Ninguém sabe se ele vai conseguir ou não esse apoio. Quais são as diferenças, né, entre a Le Pen e o Macron? Na economia, a Le Pen, ela está criando aí, ela quer criar uma economia que proteja a indústria nacional, em que privilegie os produtos franceses. Ela quer reduzir a aposentadoria, Zezé, de 62 para 60, então ela quer mexer na Previdência, e ela também está querendo que acabar com o IR para os
menores de 30 anos, ou seja, quem tem menos de 30 anos não pagaria imposto de renda na França, e ainda quer reduzir a energia, a taxa de energia de 20% para 5% do imposto. O Macron, obviamente, ele é um liberal e ele não tem essas ideias. Ele defende, com uma tendência para defender a indústria francesa, mas bem menos radical do que a Le Pen. Mas ele, na Previdência, por exemplo, ele não quer reduzir, ele quer aumentar a idade da aposentadoria de 62 para 65. E as diferenças deles ainda têm em relação à União Europeia, que a Le Pen, ela chegou, inclusive, a defender que a França não participasse, hoje ela voltou atrás, mas ainda assim ela acha que tem que ter fiscalização dos produtos que entram na França da União Europeia. Ela tem uma visão mais restritiva, né? Os dois são muito diferentes. Zezé, você acha que o Macron vai conseguir convencer os franceses? Porque ele estava desgastado, né? Ele está desgastado porque a economia francesa, ele não conseguiu botar a economia francesa como ele havia prometido. Ele ficou desgastado porque tiveram vários movimentos, aquele lá dos coletes amarelos, aquele protesto que ainda hoje acontece esporadicamente. Ele foi por... O que foi mesmo? Por conta da... Bom, vê aí para mim. Eu já vejo. Uhum. Né? E assim, mas o que... Se do ponto de vista econômico ele foi uma decepção, o Macron, a Marine, ela é um problema muito grande para o mundo. Reformas econômicas, Zezé. De aposentadoria, isso tudo, as reformas que ele queria fazer, de tirar... Porque esse liberalismo do Macron, o que ele tem a ver com isso? Ele é menos Estado e mais iniciativa privada em tudo. E equilibrar as contas. E para equilibrar as contas, você tem que dar menos, o Estado tem que dar menos e as pessoas têm de pagar mais. É esse ponto. Agora, a Marine, assim, o maior problema dela, ela vem com essas colocações na economia e todo mundo diz que isso daí é para tirar o foco desse nacionalismo exacerbado que ela tem, dessa xenofobia. Que, inclusive, ela não quer imigrante lá. Né? E isso de querer, ela não quer mais, por exemplo, que a União Europeia seja responsável pela política de fronteiras. Ela quer que a fronteira da França seja cuidada pela França, né? Então, em relação a imigrantes, em relação a principalmente imigrantes. Ela é uma fã do Putin, porque o Putin vem com essa história do nacionalismo extremo ao ponto de querer anexar a Ucrânia. E ele não diz isso, mas ele nunca diz o que ele realmente quer. Mas a gente está vendo os atos dele no sentido de enfraquecer tanto a Ucrânia que como é que a Ucrânia fica sozinha depois que ele quebrar todas as pernas de todo mundo? Então, a OTAN e a própria União Europeia temem isso, né, dela assumir com esse discurso nacionalista, com esse discurso assim que joga luz sobre cada país sendo uma ilha, o que a União Europeia desmontou quando foi criado, né, a UE. Quer, por exemplo, que não se use euro, que a França tem uma moeda francesa, quer dizer, isso tudo, a gente fala hoje dessas políticas bilaterais, dessas relações bilaterais, que o mundo não é um mundo que você pode delimitar o seu canto e falar, isso aqui é meu, porque não é mais assim. E não é mais assim, né? Esses acordos, eles são acordos que todo mundo assina, porque a gente vê que só um assinar não adianta. E ela não toca mais nesse assunto, mas ela queria também sair da União Europeia. Sim, queria. É um dos pontos. Ninguém sabe se não é verdade que se ela vence, se isso não acontecerá.
Porque essa é uma parte forte do discurso dela. Agora, eu tenho a impressão que se ela ganha, às vezes a França vai estar no retrocesso, né? Porque esse tipo de... Eu entendo até o protecionismo que ela quer colocar, mas num mundo globalizado... não cabe mais, né? E aí, por exemplo, a questão da imigração, ela é completamente contra. Ela, inclusive, é assustadora o posicionamento dela. E ela, inclusive, atribui o aumento da violência contra a mulher na França aos imigrantes. É uma loucura. Mas veja, um país, mas o que me irrita nisso, dessa conversa dos franceses, é o seguinte, gente. Um país que colonizou metade do mundo até o início do século passado, até meados. Agora não quer receber. Não quero fazer nada. Gente, o Líbano era da França. O Haiti, a culpa do Haiti, você está nessa pobreza toda que está, foi a França que... Mali. Sabe, não quero imigrante, não quer o nariz deles. O que eles fizeram? Eles exploraram as terras, exploraram os povos, tudo, e agora roubaram tudo que tinha, agora que deixaram todo mundo pobre, o pobre está indo para o país dele, não quer socorrer, para com isso, é fácil, né? Sabe, então, assim, é uma coisa, mas é isso que a Marine Le Pen pensa. E, embora o Macron tenha saído na frente em relação a ela, é um temor muito grande de que ela realmente... possa fazer frente a ele e possa vencer as eleições. Eu acho que... Tanto que está todo mundo junto, né, que não é de direita, junto, e a própria União Europeia fazendo campanha para se juntarem, para não permitir que ela vença essas eleições, porque vai ser muito difícil. Agora, eu não sei, ontem eu vi uma coisa que me chamou a atenção, e eu não sei se isso é verdade, que os jovens franceses votaram na Marine Le Pen. Será? Bom, não sei, eu não vi isso, mas a gente tem que ver. Bom, gente, enquanto a Zezé está procurando ali, a Valquíria Zezé diz: minha amiga mais e mais que querida, Miss Rose, feliz hoje por ter sido mãe do Alessandro, primogênito. Alessandro, parabéns para você. E ela disse que o Ale gosta muito da gente, sempre que ele está indo no horário para atender paciente, ela aproveita e vai ouvindo no carro. Ele ama ouvir o programa. Parabéns, Alessandra. Obrigada, viu? Deus te abençoe muitíssimo. E mais feliz ainda a Valquíria por ter colocado uma pessoa do bem, né, Zezé, no mundo, né? Como é bom isso, né? Olha, o Digão, ele está dizendo assim, que em relação àquela história de que não tinha vacina hoje lá no posto de Barão Geraldo, no Atílio Vicentim, ele disse que a resposta que os pais tiveram no posto é que não se sabe se a vacina chega hoje ou amanhã. Pediram para que os pais fossem tentando. Amanhã o secretário de saúde vai estar aqui conosco no programa, e uma das coisas que nós iremos perguntar para ele é sobre essa história da vacina para gripe, né, Zezé? Porque, puxa vida, começa e depois já falta, não dá. Eu sei que o município depende das doses que são enviadas pelo Estado. O Ministério da Saúde envia para o Estado distribui para os municípios, e o município recebe, espalha distribui para os centros de saúde, e quando acaba tem que esperar. Mas aí a gente pode perguntar para o secretário de saúde. No entanto, ele está dizendo aqui que não é da gripe não, Zezé, é da vacina da Covid, que os pais estão na 4ª dose. Então, isso eu vou perguntar amanhã, tá bom? Você conseguiu achar aí ou não? Não, né? Bom, eu vi uma matéria aqui de 2021, mas não foi essa que eu vi ontem, e eu não me lembro, mas quem estava votando no Macron eram as pessoas de 50 anos ou 55 anos ou mais. Os mais jovens estavam votando na Marine Le Pen. Olha, o Wagner está colocando aqui uma questão para a gente. Ele diz assim, me esclareça uma dúvida. Marido e mulher, quando se separam, levam o rótulo de ex para a vida toda, correto? Então, ex é ex, estou certo? Aonde quero chegar? Ex-vereador, ex-prefeito, ex-deputado, ex-governador, ex-senador, ex-ministro e, por fim, ex-presidente. Haja ex, não é verdade? Então, por que vocês da imprensa, ao entrevistarem essas pessoas, dão a elas o tratamento como se ainda estivessem nos cargos, mesmo já os tendo deixado há tempos? Dá a impressão que são pessoas que eternamente devem ter a mão beijada para que possam falar sobre seja lá o que for.
são pessoas tratadas em tom de realeza, que nem de longe elas possuem. Afinal, ex é ex ou não? Ex é ex. Ex é ex, Mas você sabe que no caso de... Eu tenho alguma questão... É que pronome de tratamento é um problema com ex-deputado, com ou ex-presidente. Não. Então... mas eu acho que tem alguma questão dizendo que a gente tem que chamar, que a gente deve chamar um ex-presidente de presidente, mas eu vou checar isso, Wagner. Mas é um hábito que nós temos e que não ex é esse. Ele está dizendo assim, podem ficar tranquilos, logo, logo a Janja se torna uma destacada representante de produtos cosméticos ou começa a dar palestras e a paz voltará a reinar no Principado Vermelho. A única certeza que tenho é que esse povo ainda pagará muito caro por suas escolhas. Boa sorte, Brasil, você vai precisar. O Wagner falando sobre a história da Janja, que estaria irritando os petistas por conta da ascendência dela sobre o Lula e sobre a agenda do Lula. Eu estou achando a Janja muito mais atuante do que a própria Marina. A Marina, a Marisa, ela participava, mas ela era mais discreta, não era, Zé? Mas eu acho que é justamente isso que o PT não quer. Que ela participe como ela está participando. Não, o PT não quer isso, não, mas eu estou dizendo da diferença entre as duas. Sim, a Marisa era companhia do Lula, só isso. Bom, vamos aqui, o Roger está trazendo um assunto, Roger, que está na nossa pauta. O Roger está falando assim, meninas, o CONTRAN, ele consolidou as normas de fiscalização de trânsito por intermédio de vídeo monitoramento. Alguma novidade em Campinas sobre essa resolução? A gente tem que perguntar aqui para a INDEC. A INDEC estava fazendo. Mas em pontos específicos, né? Ela tinha 10 pontos que ela monitorava e aí ela multava o cidadão, o motorista, por infrações de trânsito naqueles cruzamentos onde ela tinha a câmera. Ela deve perseguir. É necessário a câmera, né? Nas estradas, por exemplo, gente, as rodovias são coalhadas de câmeras, né? E o que essas rodovias fazem? Essas câmeras fazem? Elas veem o fluxo do trânsito e flagram motoristas cometendo aí infrações de trânsito também. E muitas vezes estão por trás dessas câmeras policiais. Eu me lembro disso, que eu falava muito com a Neucélia da Autoban, e aí a Neucélia falava, as câmeras, parte dessas câmeras são monitoradas por policiais. E como que... E essas imagens, assim, teve uma lei, eu não sei exatamente de que ano que foi, 2013, se não me falha a memória, que autoriza o uso dessas câmeras para multar motoristas que praticam essas infrações. Aí o que aconteceu? O CONTRAN, no entanto, tinha que regulamentar isso daí. E o CONTRAN agora regulamentou. E ele exigiu condições dessas câmeras para elas poderem ser usadas. Mas, eu não sei de outros estados do Brasil e de outras estradas, mas eu sei que o complexo, por exemplo, Anhanguera Bandeirantes, Dom Pedro, essas estradas concessionadas do estado de São Paulo, as câmeras têm plena capacidade de captar, fotografar, e o policial fala, é isso aí. Multa nele, ultrapassou, fez uma ultrapassagem proibida, jogou lixo do carro para fora, sabe? Deu cavalo de pau. Enfim, isso tudo agora vai ser fiscalizado e o cara, se ele for pego, ele vai receber uma multa. Agora, eu vou perguntar para a INDEC, Roger, mas provavelmente não precisa nem perguntar, ela segue. Desde 1º de abril. Desde 1º de abril está sendo... essas multas estão ocorrendo. Agora, por aí. Sabe o que eu pensei quando eu vi essa matéria, Zezé, e essa legislação? Eu falei, bom...
vai servir para deixar o brasileiro mais educado. Por quê? Porque a gente só aprende quando mexe no nosso bolso. Isso foi com cinto de segurança, porque eu me lembro de um tempão atrás que a gente saía de carro, eu era pequena, nós não colocávamos o cinto de segurança, não era uma cultura. Quando começou a multar, isso mexeu no nosso bolso e agora já faz parte da nossa cultura. Hoje você não usa mais o cinto de segurança para você não ser multado. Você já entra no carro, você já coloca o cinto de segurança, porque aquela coisa da segurança, você se acostumou, e a questão da segurança também faz parte. Quando você tem um estado de fiscalização online, vou dizer assim, à distância, como essa, com câmeras, um Big Brother, te olhando o tempo todo, ele vai te obrigar a ser mais educado. Por quê? Porque quando você joga lixo na rua, porque ninguém está te vendo, ou você está com uma latinha e você está jogando ali porque você acha que não tem problema, se tiver uma câmera, você vai pensar 2 vezes antes de jogar. Isso vai beneficiar o meio ambiente. Eu acho assim, essas coisas, essas estradas aqui nossas, sabe, as câmeras são de excelente qualidade, então a chance do nego ser multado na Anhanguera, na Bandeirantes, na Dom Pedro, são enormes. Luiz, são enormes. Anda nos trilhos, não ultrapassa pela direita, porque a coisa vai encardir. Bom, Zezé, e nós precisamos ir para o intervalo para poder pagar comercial, senão a gente não recebe salário. Vamos lá, gente, a gente já volta. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. De segunda a sexta, você tem encontro marcado na tela da Band. Alô, galera! Diversão, alegria. A hora é agora! Música boa e bate-papo é no Faustão na Band. O programa feito pra família toda assistir. Olha a galera que representa o Brasil! Cada dia tem uma atração diferente. Tem arquivo pessoal, dança das feras, pizzaria, churrascão do Faustão, grana ou fama e, claro, o que não pode faltar, as cacetadas do Faustão. Faustão na Band, de segunda a sexta às 20h30 da noite na Band TV. Faustão na Band. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. 7 meses após a primeira transmissão radiofônica no Brasil, entrava no ar a primeira emissora de rádio oficial brasileira. Foi em 20 de abril de 1923 que a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro começava sua história. O antropólogo Edgar Roquette Pinto tinha um nobre objetivo: educar a população brasileira. E para isso, convenceu cientistas e intelectuais a fundarem um único meio capaz de alcançar até o brasileiro mais distante e pobre: uma rádio. A pioneira Rádio Sociedade contava com programas musicais, informativos e até programa de ciência para crianças. Em 1936, ela foi doada ao Ministério da Educação e Cultura e hoje é a Rádio MEC, a rádio de música clássica do Brasil. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Vamos começar tudo de novo, gente. São 11h21 desta segunda-feira e nós agora vamos falar sobre uma empreiteira de fachada que tem ganhado aí muita grana do governo Bolsonaro. A empreiteira Engeforte tem conquistado a maioria das concorrências de pavimentação do governo Bolsonaro em diferentes licitações, nas quais participou sozinha ou na companhia de uma empresa de fachada registrada em nome do irmão de seu sócio. Bom, gente, é o seguinte, essa empreiteira já conquistou aí 620 milhões do orçamento para pagamentos da empresa e o valor já quitado dela, que o governo já pagou, quase 85 milhões de reais. Ou seja, ela participa de licitações, apresenta concorrentes e na concorrência tem essa empreiteira que está no nome do irmão dos sócios desta empresa. E aí, Zezé, será que finalmente a gente está tendo, cada dia mais a gente vê a história do MEC, agora a gente vê essa história dessa empreiteira, e ligado ao Centrão, gente, essa empreiteira é ligada ao Centrão. E você ia falar o quê? Quem se mete? Que quem se mete com o Centrão, assim, corre um sério risco, assim, porque são pessoas
É incrível que a justiça nunca pegou. A justiça não pega, sabe? Mas as evidências, os sinais externos de riqueza dos caras e assim a ligação deles com figuras que estão sempre sob suspeita, isso não é suficiente para a justiça brasileira para levar o caso a sério. Mas tudo isso tem a ver hoje muito com uma decisão do TCU, desculpa, e isso é a pedido do governo federal para facilitar a vida dos parlamentares que recebem emendas do orçamento secreto, né, de afrouxar as licitações para esses caras. Então, hoje, em vez de você fazer licitações assim que permitam fiscalização mais severa, regras mais contundentes que garantam a lisura no processo, são feitas as licitações de pregão online para obras nesse tipo de valor. E foi o TCU quem concordou com esse absurdo de obras desse montante, porque assim, havia e há esse tipo de licitação, né, de pregão eletrônico. O próprio Dário Saad falou aqui, e nós vimos ser realizado um pregão para licitações, um monte de licitações aqui em Campinas. Isso existe. Mas para esse montante, para esse tipo de empreendimento, que é você recapear, construir rodovia, isso não poderia nunca. E assim, gente, é caminhão de dinheiro. A gente está afirmando que tem corrupção? Não, porque nem a matéria da Folha de São Paulo afirma. Não, mas tem um monte de ponta solta, e pontas essas que, se forem olhadas de perto, podem levar a um caso de corrupção com muito dinheiro envolvido. Exatamente. Não é dinheirico, gente. Olha, sabe o que me lembrou? 3 bilhões. Essas empresas de fachada, se existe empresa de fachada para poder participar de uma licitação, porque você precisa ter lá, pela lei de licitações, pelo menos 3 concorrentes. Se uma delas, Zezé, já tem relacionamento ou relação com a empresa que ganhou o leilão, você já começa a ficar com uma suspeita de que tem alguma coisa errada. Não dá pra gente falar que fechar os olhos, que entendeu? Esse Brasil, a gente não tem gente séria que impeça a corrupção, Rose. Não. É só coisa que vai afrouxando. E nos últimos tempos tem sido muito maior isso, né? Olha, o Edivaldo está dizendo, para a dupla perfeita, merendeira e mensalão e das ruas, tem que promover aquela famosa jogada de marketing. Ônibus, alimentação, camisa e bonés. Já para o Jair Bolsonaro, as pessoas vão de graça e lotam aeroportos e bairros. Bom, eu não estou falando nada disso, de que eu acho que ele tem uma claque muito pesada, sim, a Bolsonaro, e que se comporta exatamente assim como você está falando. O Pedro Serafim está falando assim, aqui, super fã. Serafim? Mas não é o Pedro Serafim médico, não. É o Pedro, que é nosso ouvinte, e ele está dizendo que ele é super fã seu. Está desejando uma boa semana, tá? Pedro, beijo para você. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. O José Luiz do Miguel Vicente Cury está perguntando para a gente se nós sabemos quando que vai ser a previsão do término das obras do posto de saúde da Vila Costa e Silva. Faz o seguinte, Zé Luiz, me manda amanhã, o secretário está marcado para vir conosco agora, amanhã, para falar conosco, mas agora ele acabou de me mandar dizendo que ele entrou uma agenda. Mas assim, por enquanto ainda está marcado que ele virá amanhã. Não sei se vai ter alguma intercorrência. Manda essa pergunta sua amanhã e a gente já responde. Ele responde para você ao vivo e em tempo real aquilo que você está precisando saber, ok? O Edivalmir está lembrando, Zezé, que na Alemanha o cidadão é monitorado nas estradas em tempo real.
É isso, é o que está acontecendo agora. Mas a estrada tem que estar equipada com câmeras que deem conta disso direito, né, gente? Porque não pode ser uma câmera meia boca e aí invalida qualquer fiscalização, né? Pois é, olha, o Roger Zezé está dizendo, meninas, as motos precisarão entrar na linha com essa nova... Eu pensei nisso, pensei nisso na hora. Falei, mobilete na Dom Pedro. Never, né? Never. Bom, gente, e são 11h28, está na hora de dar tchau para vocês. Amanhã nós estamos aqui de volta com Bastidores do Poder. Eu espero que o secretário de Saúde esteja conosco, porque os ouvintes sempre têm muitas dúvidas e perguntas em relação a essa questão da saúde. Então, nada melhor do que você ter o representante aqui, né, Zezé? De toda essa história para responder. Então, nós esperamos vocês aqui amanhã, às 10 horas, novamente. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, pessoal. Até amanhã. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170, em FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso, porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências, mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Olá, ouvinte da Rádio Bandeirantes, aqui quem fala é Walter Sena. Eu estou aqui para convidar você para acompanhar as principais notícias do dia no Band Cidade. De segunda a sexta, às 6:50 da noite, logo depois do Datena. E você pode também participar com informações em flagrantes do seu bairro, da sua rua. Mande seu vídeo, mande sua fotografia. O WhatsApp da Band é o 19991969255. Anote aí, 991969255. Informação com credibilidade, marca registrada do Grupo Bandeirantes. Portanto, não perca o Band Cidade às 6:50 da noite. Até lá! Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo.